Guia-me, Senhor, e eu te seguirei. Devocional e oração da manhã para começar o seu dia. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. Deus há de te abençoar com os nossos vídeos. A confiança é o primeiro passo para quem deseja ser guiado por Deus. Na nossa caminhada com o Senhor, somos desafiados a entregar nossos planos, nossas ansiedades e medos em suas mãos. No entanto, confiar em Deus não é algo que fazemos de forma automática, mas uma decisão diária e deliberada de reconhecer que os seus caminhos são superiores aos nossos. Provérbios 3, 5, 6 nos lembra: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Este versículo nos desafia a abandonar o controle. Quantas vezes tentamos resolver as coisas à nossa maneira, acreditando que temos o domínio da situação? A verdade é que, quando tomamos o controle em nossas próprias mãos, muitas vezes nos perdemos, ficamos confusos e enfrentamos consequências desnecessárias. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que tiveram de fazer essa escolha crucial de confiar em Deus, mesmo quando não entendiam o que estava acontecendo. Abraão, por exemplo, foi chamado a sair de sua terra natal, sem saber para onde Deus o estava levando. Ele não tinha um mapa, mas tinha uma promessa. Deus estaria com ele. Essa mesma promessa está sobre nós. Embora não possamos ver o final do caminho, sabemos que aquele que nos guia vê tudo. O Salmo 32, 8 ecoa essa certeza: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Quando entregamos nossas vidas a Deus, Ele nos guia com sua própria sabedoria, uma sabedoria que é infinitamente maior do que a nossa. Ainda assim, confiar em Deus muitas vezes significa andar pela fé e não pela visão. Hebreus 11, 1 nos ensina que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso pode ser desconcertante, pois vivemos em um mundo onde o que é tangível e visível parece mais confiável. Contudo, é justamente nesse espaço de incerteza que Deus molda nossa fé, fortalecendo nossa dependência nele. O que significa confiar em Deus na prática? Significa começar o dia com a disposição de dizer: Senhor, eu não sei o que este dia trará, mas confio que Tu estás comigo. Guia-me, e eu te seguirei. É uma postura de humildade diante de Deus, reconhecendo que sem Ele estamos perdidos, mas com Ele encontramos segurança e direção. Como um filho que segura a mão do pai para atravessar a rua, também precisamos segurar firme nas mãos de Deus, confiando que Ele nos conduzirá em segurança para o outro lado. Agora, a pergunta que devemos nos fazer é: estamos verdadeiramente confiando em Deus ou ainda estamos nos apoiando em nossos próprios entendimentos? Não basta apenas falar que confiamos, devemos agir de acordo com essa fé. É necessário entregar nossas preocupações, nossos sonhos e até mesmo nossos planos diários nas mãos do Senhor. Por isso, hoje, faça uma pausa, respire fundo e diga: Senhor, confio em Ti, guia-me e eu te seguirei. Mesmo que o caminho pareça incerto ou desconhecido, a certeza de que Deus está ao seu lado deve trazer paz ao seu coração. Ele já preparou o caminho, agora cabe a nós confiar e seguir com fé. Confiar no caminho de Deus é o primeiro passo, mas é igualmente importante aprender a ouvir a sua voz através do Espírito Santo. O Espírito Santo é nosso guia constante, nos orientando e nos ensinando a discernir as direções de Deus para nossas vidas. João 16:13 nos diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Mas como podemos ouvir a voz do Espírito Santo em meio a tantas vozes que nos cercam? No dia a dia, somos bombardeados por opiniões, conselhos, medos e até nossos próprios pensamentos, que podem nos confundir. Saber discernir a voz do Espírito em meio a tanto ruído é essencial para seguirmos o caminho que Deus preparou para nós. Para isso, precisamos silenciar o mundo ao nosso redor e criar um ambiente de intimidade com Deus.
Isso começa com um coração disposto a escutar, um espírito aberto para ser moldado. Jesus frequentemente se retirava para lugares silenciosos, para orar e ouvir a voz do Pai. Lucas 5,16. Esse hábito de buscar a Deus em silêncio nos ensina que ouvir o Espírito Santo exige que nos afastemos do barulho e das distrações. É na quietude da alma que sua voz se torna clara. Essa prática de buscar a Deus em oração, ler a sua palavra e esperar pacientemente por sua direção é o que nos habilita a reconhecer o mover do Espírito em nossas vidas. Além disso, o Espírito Santo nos guia de maneira pessoal e específica. Ele conhece os detalhes mais profundos de nossas vidas, nossos anseios, nossas dúvidas e lutas, e por isso, suas direções são sempre adequadas para aquilo que estamos vivendo. O Espírito não nos dirige de maneira genérica. Ele fala diretamente ao nosso coração. Por isso devemos cultivar um relacionamento de intimidade com Ele, pois quanto mais perto estamos, mais fácil é reconhecer sua voz. No entanto, muitas vezes, nossa mente está ocupada com preocupações ou ansiedades, o que dificulta ouvir a direção do Espírito. Filipenses 4, 6, 7. Nos encoraja a não andar ansiosos por coisa alguma, mas a entregar tudo a Deus em oração e súplica com ações de graças, para que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde nossos corações e nossas mentes. Essa paz é um dos sinais mais claros de que estamos seguindo a direção do Espírito. Quando estamos em sintonia com Ele, mesmo em meio às dificuldades, a paz de Deus nos envolve e confirma que estamos no caminho certo. Outra forma de ouvir a voz do Espírito é através da palavra de Deus. O Espírito Santo jamais nos guiará a fazer algo que contradiz a Bíblia. Pelo contrário, ele nos lembra constantemente das Escrituras e nos ajuda a aplicá-las em nossas vidas cotidianas. Assim como o salmista diz no Salmo 119, 105, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é a base segura para discernir a vontade divina. Um exemplo bíblico claro da importância de ouvir a voz do Espírito é encontrado na vida de Filipe, um dos primeiros diáconos da igreja. Em Atos 8, 29 e 30, o Espírito Santo instruiu Filipe a se aproximar de uma carruagem onde um oficial etíope estava lendo o livro de Isaías. Filipe obedeceu àquela direção e teve a oportunidade de explicar as Escrituras ao oficial, levando-o a conhecer a Jesus e a ser batizado. Esse momento de obediência à voz do Espírito resultou em uma grande bênção, não apenas para Filipe, mas para o etíope, que teve sua vida transformada. O mesmo acontece conosco quando ouvimos e obedecemos à voz do Espírito Santo. Ele nos direciona para oportunidades divinas que nem sempre podemos ver de antemão. Pode ser uma conversa que muda a vida de alguém, uma decisão que impacta o nosso futuro, ou até mesmo uma mudança de rota que nos livra de uma armadilha. O Espírito Santo está sempre atento e disposto a nos guiar, mas precisamos estar prontos para ouvir e responder. Então, hoje, faça uma oração pedindo sensibilidade à voz do Espírito. Diga: Espírito Santo, fala comigo. Abre meus ouvidos espirituais para que eu possa ouvir tua voz em todas as áreas da minha vida. Guia-me e eu te seguirei. Deus deseja falar conosco, e quanto mais nos aproximamos dele, mais clara será a sua direção. Ouvir a voz do Espírito Santo é crucial, mas esse ouvir deve ser acompanhado pela obediência. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que, ao obedecerem às instruções de Deus, viram grandes transformações em suas vidas e em seu redor. A obediência diária não é apenas uma questão de seguir regras, mas de viver em alinhamento com a vontade de Deus, permitindo que Ele guie cada um de nossos passos. Quando falamos de obediência, podemos lembrar da história de Noé. Deus o chamou para construir uma arca, algo completamente fora do comum e, aos olhos humanos, sem sentido naquela época. Noé, porém, obedeceu sem questionar, confiando que o que Deus havia ordenado era bom e necessário. Gênesis 6:22 diz: Assim fez Noé. Conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. A obediência de Noé
resultou na salvação de sua família e de toda a criação que foi preservada na arca. Esse tipo de obediência, que segue fielmente a direção divina, mesmo quando não compreendemos completamente, é o que Deus espera de nós. Muitas vezes queremos entender o propósito completo antes de agir. Queremos ver o fim desde o início, mas Deus não nos dá um mapa completo. Ele nos dá um passo de cada vez e pede que confiemos nele o suficiente para obedecer a cada direção, mesmo quando não vemos o quadro completo. A obediência diária envolve pequenas e grandes decisões. Jesus nos ensinou em Lucas 16:10 que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quando obedecemos a Deus nas pequenas coisas, seja perdoando alguém, sendo honestos em nossas palavras e ações, ou sendo generosos com os outros, estamos cultivando um coração obediente. Essas pequenas obediências preparam nosso espírito para responder de maneira correta quando Deus nos pede algo maior. A chave para essa obediência diária é a proximidade com Deus. Não podemos obedecer àquilo que não ouvimos, e não podemos ouvir claramente se estivermos distantes dele. É por isso que Jesus enfatizou a importância de permanecer nele, como a videira e os ramos, João 15:4-5. Quando permanecemos conectados a Cristo, nossa capacidade de ouvir sua voz e obedecer aumenta naturalmente, porque nossa vida está sendo nutrida por ele. Assim, a obediência deixa de ser um fardo e se torna um reflexo natural de nossa comunhão com o Senhor. Outro aspecto fundamental da obediência diária é que ela nos protege. Deus, em sua infinita sabedoria, vê o que não podemos ver. Ele conhece os perigos à frente e, ao nos guiar, Ele nos oferece a proteção que só a sua visão perfeita pode prover. O exemplo de Ló e sua família fugindo de Sodoma ilustra como a obediência à palavra de Deus é vital. Deus deu instruções claras para que não olhassem para trás enquanto fugiam da cidade. Infelizmente, a esposa de Ló desobedeceu, olhou para trás e sofreu as consequências. Gênesis 19:26. Da mesma forma, a nossa obediência é uma muralha de proteção que nos guarda dos perigos espirituais e emocionais que muitas vezes não percebemos. Além disso, a obediência atrai as bênçãos de Deus. Em Deuteronômio 28, vemos que as bênçãos estão diretamente ligadas à obediência à palavra do Senhor. O versículo 2 diz: "E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus." Quando obedecemos, colocamos nossa vida na rota para recebermos tudo o que Deus tem preparado para nós. Isso não significa que não enfrentaremos dificuldades, mas que, mesmo nas dificuldades, estaremos no centro da vontade de Deus, que é o melhor lugar para estarmos. Uma vida de obediência não acontece de uma hora para outra. É uma escolha diária. Cada dia é uma nova oportunidade para dizer: "Senhor, eis-me aqui. O que queres que eu faça?" A cada dia precisamos renovar nosso compromisso de obedecer a Deus mesmo nas pequenas coisas, sabendo que Ele honra cada ato de fidelidade e que, ao obedecer, estamos dando passos seguros em direção ao seu propósito para nós. Então, como podemos cultivar essa obediência em nossa vida? Primeiro, é preciso um coração disposto. Precisamos orar como Davi no Salmo 143:10. "Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu espírito é bom, guie-me por terra plana." Depois, precisamos ser intencionais em ouvir a voz de Deus todos os dias, seja através da leitura da palavra, da oração ou de momentos de silêncio na presença dele. Por fim, é necessário agir. A fé sem obras é morta, Tiago 2:17, e a obediência é a fé em ação. A vida com Deus não é uma promessa de ausência de tempestades, mas sim de paz em meio a elas. Jesus, em João 16:33, nos advertiu: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Saber que enfrentaremos desafios é inevitável, mas também é a certeza de que podemos caminhar em paz, mesmo nos momentos mais difíceis, se estivermos sendo guiados pelo Senhor. As tempestades da vida vêm em diversas formas: perdas, decepções, doenças
incertezas sobre o futuro. Quando somos surpreendidos por esses ventos fortes, a reação natural é o medo. Contudo, como filhos de Deus, temos uma promessa maior: a presença constante do Pai ao nosso lado, nos guiando e trazendo uma paz que o mundo não pode oferecer. Filipenses 4, 6, 7 nos encoraja a lançar fora a ansiedade e nos assegura que, ao fazermos isso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz de Deus não é a ausência de problemas, mas a presença de Cristo em meio a eles. Um dos exemplos mais marcantes dessa verdade está no Evangelho de Marcos 4, 35, 41, quando Jesus e os discípulos enfrentaram uma tempestade no mar. Enquanto os discípulos estavam apavorados com os ventos e as ondas, Jesus estava dormindo no barco. Ao ser acordado, ele repreendeu o vento e o mar, trazendo a calmaria. Mas antes disso, ele questionou a fé dos discípulos, perguntando por que eles estavam com medo. A paz de Jesus não era fruto das circunstâncias externas, mas de uma confiança inabalável no Pai. Essa cena ilustra uma verdade profunda para nossas vidas. Mesmo que as tempestades nos rodeiem, podemos descansar em paz, sabendo que Jesus está conosco no barco. A confiança nele nos permite ver além das ondas que ameaçam nos afogar. Assim como ele acalmou a tempestade no mar, também pode acalmar as tempestades de nossas vidas. No entanto, essa paz em meio à tempestade não surge automaticamente. Ela é resultado de uma caminhada constante com Deus, uma vida de obediência e confiança em suas promessas. Quando conhecemos profundamente o caráter de Deus, sabemos que ele não nos abandona no meio da crise. Em Isaías 43, 2, Deus nos dá uma garantia: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Essas palavras ecoam a proteção divina que está disponível para aqueles que confiam e seguem a direção do Senhor, mesmo nas circunstâncias mais ameaçadoras. Há também uma paz que vem do fato de saber que Deus está no controle de tudo. Quando somos guiados por Ele, podemos ter a certeza de que, mesmo que não entendamos o motivo da tempestade, Ele está utilizando todas as coisas para o nosso bem. Romanos 8, 28 nos lembra: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não estamos à mercê das circunstâncias, mas sob o cuidado amoroso de um Pai que transforma até mesmo os momentos de dor em oportunidades para nos moldar à imagem de Cristo. Além disso, a paz de Deus não é apenas para nós, mas pode se espalhar para aqueles ao nosso redor. Quando caminhamos em paz, mesmo em meio a dificuldades, somos testemunhas vivas da fidelidade de Deus. As pessoas à nossa volta, que muitas vezes estão procurando por estabilidade e esperança, podem ver em nós o reflexo da paz que só Cristo oferece. Assim como Jesus foi uma presença calmante para os discípulos no barco, também podemos ser usados por Deus para trazer paz às situações ao nosso redor, sendo agentes de calma e fé em tempos de caos. Para caminharmos em paz, precisamos aprender a confiar que Deus já conhece o desfecho da tempestade. Ele sabe quando e como ela vai terminar. O Salmo 46:10 nos instrui: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esta é uma exortação para pararmos de lutar com nossas próprias forças e simplesmente confiar. Quando paramos de lutar contra as circunstâncias e nos rendemos à vontade de Deus, encontramos a verdadeira paz. Para seguir a Deus em meio às incertezas da vida, é fundamental que aprendamos a discernir suas direções. Discernimento espiritual é a capacidade de perceber a vontade de Deus, compreender suas instruções e, mais do que isso, agir conforme o que Ele nos revela. Muitas vezes Deus fala conosco de maneiras que não esperamos. Através de sua palavra, de um sussurro do Espírito Santo em nossos corações, de circunstâncias ou até de outras pessoas. O desafio é estarmos atentos para ouvir e prontos para obedecer. Uma das maneiras mais claras de discernirmos a direção de Deus é pela sua palavra. Como um mapa para nossas vidas, a Bíblia nos oferece princípios imutáveis que nos guiam em meio às decisões diárias.
O Salmo 119, 105 afirma: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso significa que a palavra de Deus não só ilumina o próximo passo, mas também clareia o caminho à nossa frente, nos direcionando com segurança. Se desejamos saber a vontade de Deus, a primeira coisa que devemos fazer é mergulhar nas Escrituras. No entanto, discernir a direção de Deus também requer intimidade com o Espírito Santo. Ele é o nosso conselheiro e Jesus prometeu que o Espírito nos guiaria em toda a verdade. João 16:13. O Espírito Santo não é apenas uma fonte de conforto, mas também um guia ativo, falando ao nosso coração e nos ajudando a entender o caminho que devemos seguir. Isso pode acontecer de forma sutil, como uma paz que sentimos ao tomar uma decisão, ou como um incômodo interno que nos alerta sobre algo. Paulo nos ensina em Filipenses 4:7 que a paz de Deus guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz é frequentemente um sinal de que estamos no centro da vontade de Deus. Mas, muitas vezes, discernir a direção de Deus também requer paciência. No meio da agitação da vida, queremos respostas rápidas. Queremos ver o plano completo. No entanto, Deus nem sempre revela tudo de uma só vez. Ele nos dá o suficiente para o próximo passo e cabe a nós confiar e seguir. Abraão, por exemplo, não sabia para onde estava indo quando Deus o chamou para deixar sua terra natal. Ele apenas sabia que Deus havia prometido guiá-lo para uma terra que ele não conhecia. Abraão discerniu que deveria confiar na voz de Deus, mesmo quando os detalhes eram escassos. Parte do processo de discernimento é estar disposto a esperar. Em Isaías 40:31 lemos: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Às vezes, Deus nos pede que simplesmente aguardemos, que permaneçamos firmes, mesmo quando não conseguimos ver a próxima etapa. A espera, embora difícil, também faz parte do processo de discernimento, pois nos ensina a confiar em Deus, em vez de dependermos de nossas próprias habilidades ou lógica. Também é importante lembrar que discernir a direção de Deus pode exigir que nos afastemos do barulho ao nosso redor. Nossa vida está constantemente cheia de ruídos, opiniões de outras pessoas, preocupações do dia a dia, distrações tecnológicas. Em meio a tanto barulho, é fácil perdermos a voz suave do Espírito Santo. Jesus, em várias ocasiões, se retirava para lugares solitários para orar. Lucas 5:16. Esses momentos de silêncio e solitude eram fundamentais para que ele permanecesse em sintonia com a vontade do Pai. Se o próprio Jesus precisou de tempo a sós com Deus para discernir a direção correta, quanto mais nós, em nossas fraquezas humanas. Por isso, uma prática essencial para discernirmos a direção de Deus é dedicarmos tempo para ficarmos em sua presença, longe das distrações. Isso pode significar separar um momento em nosso dia para meditar na palavra, orar em silêncio ou simplesmente esperar em Deus, confiando que Ele falará ao nosso coração. Ao fazer isso, nossa sensibilidade espiritual se afina e passamos a reconhecer mais facilmente as direções divinas. Outro aspecto do discernimento é o conselho de pessoas piedosas. Deus frequentemente usa outras pessoas para nos ajudar a discernir sua vontade. Provérbios 11:14 nos diz: Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Embora a direção final venha do Senhor, compartilhar nossas lutas e decisões com irmãos em Cristo maduros pode nos dar clareza e confirmação sobre o que Deus está nos mostrando. A comunhão com outros crentes fortalece nossa caminhada e nos mantém alinhados com a vontade de Deus. Por fim, é essencial sabermos que nem sempre a direção de Deus nos levará pelo caminho mais fácil, mas certamente será o caminho mais frutífero e seguro. Discernir a vontade de Deus muitas vezes nos desafia a sair da nossa zona de conforto, a abandonar o que é familiar e a confiar em Deus para o desconhecido. No entanto, é precisamente nesses momentos que experimentamos o poder de sua presença e o cumprimento de suas promessas.
Discernir a direção de Deus é apenas o começo. Uma vez que ouvimos e compreendemos suas instruções, é fundamental firmarmos nossos passos no propósito divino. O propósito de Deus para nossas vidas é maior do que qualquer plano que possamos imaginar. Ele não nos chama apenas para caminharmos por nossas próprias metas, mas para cumprirmos algo eterno, algo que Ele planejou desde antes da fundação do mundo. Efésios 2:10 nos diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Firmar nossos passos no propósito de Deus significa alinhar nossas vontades e desejos com o plano dele. Isso requer mais do que esforço humano. Requer uma entrega total e um coração disposto a seguir onde ele nos levar, sem reservas. Quando nos rendemos ao propósito divino, experimentamos uma paz e uma realização que o mundo não pode oferecer. Muitas vezes, lutamos contra os planos de Deus buscando nossas próprias ambições e sonhos. Contudo, ao entregarmos nossos caminhos ao Senhor, descobrimos que os seus planos são sempre maiores e melhores do que os nossos. Um exemplo poderoso disso é a vida de José. Ainda jovem, José recebeu de Deus visões grandiosas para o seu futuro. Mas ele não sabia que antes de ver o cumprimento dessas promessas, teria que passar por grandes provações. Traído por seus irmãos, vendido como escravo e injustamente preso, José poderia ter desistido. No entanto, em cada etapa de sua jornada, ele firmou seus passos no propósito divino, confiando que Deus estava trabalhando em cada detalhe. E no tempo certo, Deus o exaltou, fazendo dele o segundo homem mais poderoso do Egito, e o usou para salvar muitas vidas, inclusive a de sua própria família. Gênesis 50:20. Esse exemplo nos ensina que, embora o caminho para o propósito de Deus nem sempre seja fácil, é sempre o caminho certo. Quando firmamos nossos passos nele, ele trabalha em nossos corações, moldando-nos, corrigindo-nos e nos equipando para o que está por vir. Deus não apenas se preocupa com o destino final, mas também com quem nos tornamos ao longo do percurso. É durante esse processo de crescimento e aprendizado que nos tornamos mais semelhantes a Cristo. Firmar os passos no propósito de Deus também exige perseverança. Gálatas 6:9 nos exorta: e não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Muitas vezes, o propósito de Deus não se revela de forma imediata. Ele nos chama a continuar, mesmo quando os resultados não são visíveis, confiando que no tempo certo a colheita virá. Não podemos desanimar ou perder o foco apenas porque os frutos não surgem no tempo que esperávamos. Deus é fiel e Ele sempre cumpre suas promessas no momento oportuno. Além disso, o propósito de Deus em nossas vidas não é apenas sobre nós, mas sobre impactar aqueles ao nosso redor. Quando seguimos o plano de Deus, Ele nos usa para ser bênção na vida de outros. A obediência de Abraão, por exemplo, não só trouxe bênção sobre sua própria vida, mas fez dele o pai de uma grande nação, e através de sua descendência, todas as famílias da terra foram abençoadas. Gênesis 12:2-3. Firmar nossos passos no propósito divino é, portanto, participar de algo muito maior do que nós mesmos. Deus nos chama para sermos canais de sua graça, amor e misericórdia no mundo. Outro aspecto importante de firmar nossos passos no propósito de Deus é aprender a depender dele para cada passo. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3:13 e 14, descreve sua jornada. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo sabia que seu chamado exigia foco e determinação, mas ele também sabia que, para alcançar o propósito divino, precisava deixar para trás o que o atrapalhava e seguir em frente, olhando firmemente para o objetivo celestial. Por isso é necessário que, em nossa caminhada, deixemos de lado tudo o que nos impede de avançar no propósito de Deus. Isso inclui não apenas nossos pecados e falhas, mas também qualquer peso desnecessário, preocupações, medo ou até mesmo a opinião dos outros. Hebreus 12:1 nos encoraja: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tão de perto nos rodeia,
corramos com paciência a carreira que nos está proposta. À medida que firmamos nossos passos no propósito divino, precisamos manter nossos olhos em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Portanto, te convido agora a dedicar esse momento de oração comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, venho à tua presença nesta manhã com o coração cheio de gratidão por tudo o que tens feito. Reconheço que sem ti nada posso fazer, e por isso clamo para que me guies em cada passo que eu der. Eu te agradeço, Senhor, por tua fidelidade em todas as situações da minha vida e por nunca me deixares sozinho, mesmo quando as tempestades surgem e o caminho parece incerto. Pai, eu te peço que me ajudes a confiar plenamente em ti. Às vezes o medo e a ansiedade tentam roubar a minha paz, mas hoje escolho descansar na tua promessa de que estás sempre comigo. Ensina-me, Senhor, a ouvir a tua voz com clareza, a discernir as direções do teu Espírito Santo e a ser obediente a cada uma das tuas instruções, mesmo quando elas desafiam a minha lógica e entendimento. Que eu possa sempre buscar a tua sabedoria e confiar que os teus planos são muito maiores e melhores do que os meus. Senhor, dá-me a sensibilidade necessária para discernir o teu mover em minha vida. Que eu possa reconhecer quando estás me guiando por novos caminhos e que com coragem eu siga em obediência sem hesitar. Sabes todas as coisas, Pai, e sei que teus caminhos são perfeitos. Ajuda-me a ser paciente nos momentos de espera e a lembrar que mesmo no silêncio, tu estás trabalhando em meu favor. Peço também, Senhor, que firmes os meus passos no teu propósito. Quero viver uma vida que te agrada, uma vida que reflete o teu amor e a tua graça. Que cada escolha que eu fizer hoje seja guiada pela luz do teu Espírito. Não permitas que eu me desvie para a direita ou para a esquerda, mas mantém meus pés firmes no caminho que traçaste para mim. Sei que esse caminho, mesmo que às vezes difícil, levará ao cumprimento dos teus planos e ao destino que preparaste. Senhor, hoje eu também oro por aqueles ao meu redor, que a tua luz brilhe em suas vidas, trazendo direção, consolo e esperança. Que eles possam sentir tua presença em meio às suas dificuldades e que, como eu, aprendam a confiar em ti de todo o coração. Que juntos possamos ser testemunhas vivas do teu cuidado, graça e misericórdia. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de confusão, dúvida e medo que tenta me afastar do teu propósito. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o meu coração e a minha mente. Senhor, renova as minhas forças para seguir em frente, mesmo diante das dificuldades, e concede-me a graça de ver teus milagres e teu poder se manifestando em cada situação da minha vida. Que hoje eu possa ser um instrumento de tua paz e amor. Que eu seja guiado pela tua luz em cada palavra, atitude e decisão. Confio que, ao caminhar contigo, verei a tua bondade em todas as áreas da minha vida. Eu te louvo, Senhor, e entrego este dia em tuas mãos, crendo que serás meu guia, meu escudo e minha rocha firme. Que a tua vontade seja feita em mim e através de mim. Em nome de Jesus, eu oro. Amém.